Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você, terça-feira, 11 de outubro. Vamos juntos até meio-dia falando de avicultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. Hoje, no quadro semanal Momento Bem-Estar, vamos falar sobre linhas de pesquisa nas universidades. A ciência busca soluções para tornar o agronegócio brasileiro mais sustentável, tecnificado e fornecer qualidade de vida aos animais. E ainda, surtos de influenza aviária preocupam a produção mundial. Mais de 47 milhões de aves foram mortas nos Estados Unidos. A gente vai saber o que é preciso fazer para manter o Brasil livre da doença. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. E a gente começa o programa de hoje falando de sanidade avícola. O Brasil é o único país entre os grandes produtores mundiais que nunca registrou casos de gripe aviária. E graças ao status sanitário diferenciado, conquistamos cada vez mais mercados no exterior. Recentemente, os Estados Unidos registraram o pior surto de influenza aviária desde 2015. Uma granja com galinhas reprodutoras no Arkansas abateu mais de 47 milhões de aves por causa da doença. Outros países do mundo também estão enfrentando crises com plantéis infectados e acenderam um alerta. A influenza aviária é considerada uma doença de grande risco para as aves. É causada por subtipos de vírus altamente patogênicos. A influenza aviária é uma enfermidade infecciosa transmitida por um vírus chamado vírus influenza A, e ela é uma doença das aves aquáticas selvagens. E ela pode infectar também as aves domésticas, causando graves perdas, como principalmente mortalidade e também perda de desempenho. Ela é muito conhecida e causa grandes prejuízos, principalmente no sudoeste asiático, onde existem grandes populações de aves silvestres em lagos e também grandes populações de aves domésticas de vida aquática, e além de outras aves domésticas, e onde então esse vírus se propaga entre essas aves com grande facilidade, chegando às domésticas. Dali também, através das aves migratórias aquáticas, chega a outras regiões do mundo, como o norte da Europa, a África e também na América do Norte. A América do Sul tem poucos surtos, porque geralmente essa doença ela desce de forma assim do norte do continente aqui para o sul. Então, os surtos aqui no sul do continente são raros. No entanto, já existiram surtos de influenza aviária, de alta patogenicidade no Chile, na Peru, Bolívia. Então, é importante que a gente esteja atento. O Brasil é o único entre os grandes produtores que nunca registrou influenza aviária em seu território. Entretanto, países do hemisfério norte, como os Estados Unidos, já têm registro da doença. A consequência disso não é nada boa, nem para os produtores, nem ao mercado e muito menos aos consumidores. E recentemente, nos Estados Unidos, a partir de 2020, chegou a influenza aviária H5N1 de alta virulência, aquele que causou aqueles surtos na Ásia a partir de 1998, 2001, com perdas muito grandes na avicultura, inclusive dizimando a população de aves, de galinhas, de alguns daqueles países. Chegando nos Estados Unidos, causou no último inverno perdas na avicultura de postura, que inclusive alguns estados teve falta de ovos, E esse ano o peru do Thanksgiving, que é um feriado muito importante nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças do final de novembro, vai estar muito caro e na maioria dos casos não vai se encontrar peru para comprar, porque os perus são mais sensíveis e foram naquele país a espécie de ave mais afetada. Por isso, em todos os casos, é importante ficar atento à biosseguridade da granja. Prestando muita atenção
consertando aquelas cercas e o telado para evitar que aves silvestres cheguem nas proximidades do aviário, tomando providências, né, para que esse contato não ocorra. E também através do contato indireto, né, sempre trocando o calçado e de preferência tomando banho antes de adentrar nas instalações avícolas para evitar essa disseminação. A biosseguridade ela é uma parte hoje cada vez mais importante porque não apenas da prevenção de doenças como de notificação, como a influenza aviária, Newcastle, o micoplasma, mas também de doenças da produção, né, que existem no nosso meio, de novas cepas, como bronquite, como a doença de Gumboro, o real vírus, que podem causar perdas no lote, né. Então, além disso, as bactérias também, né, essas doenças bacterianas, isso tudo está associado também à redução do uso de antimicrobianos. Então, a biosseguridade na produção animal, ela se torna está cada vez mais importante nesse sentido todo da prevenção de doenças, da prevenção de perdas e também na redução do uso de antimicrobianos. Começa hoje em Lajeado, no Rio Grande do Sul, o workshop da Embrapa sobre tecnologias para a destinação de animais mortos. Durante o mês de outubro, pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves vão percorrer diferentes regiões do estado para discutir a destinação de animais mortos não abatidos. Os profissionais vão apresentar soluções técnicas e explicar como a tecnologia pode tornar o processo de descarte de animais de pequeno e grande porte mais eficaz e mais seguro. Os workshops são indicados para agentes de extensão rural, profissionais da área, produtores e entidades ligadas à cadeia de produção de suínos e aves. Os encontros são presenciais e acontecem hoje, a partir das 13h30 em Lajeado e nos dias 20 e 21 em Santa Rosa e Erechim. A entrada é franca e as inscrições podem ser feitas no portal da Embrapa, o site está aparecendo aí na sua tela. Depois do intervalo, tem o quadro Momento Bem-Estar Animal. A gente vai falar sobre pesquisas científicas sobre o tema. Voltamos já. Sou Alberto Borges Sobrinho, integrado da Seara, São Gonçalo, Bahia. Ligados e integrados, volta já. Estamos de volta e você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Vou te ajudar. Pega o seu celular, ativa a câmera dele, direciona para o QR Code que está aparecendo na sua tela e pronto, você já vai ter acesso a um link que vai te levar para o nosso site, também para as nossas redes sociais. E agora é hora do quadro semanal Momento Bem-Estar. A demanda dos consumidores, dos mercados, dos próprios produtores e também da agroindústria motivou as instituições científicas e as universidades a pesquisarem sobre bem-estar animal. O Brasil começou a pesquisar o tema no início dos anos 2000 e já desenvolveu teses sobre comportamento, imunidade e desempenho e alojamento de aves e suínos. Tecnologias de inteligência artificial também estão sendo desenvolvidas para diminuir o estresse dos animais e melhorar a sanidade. A gente vai saber mais sobre as linhas de pesquisa na produção avícola e suína, conversando com o professor Irã Oliveira da Silva, do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo. Muito bom dia para você, Irã. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber por aqui, Irã. Vamos começar então contextualizando. Quando que o bem-estar animal passou a ser uma pauta nas universidades, nas instituições de pesquisa? Ele sempre esteve presente, acredito, na produção animal, porém, num determinado momento, ele passou a ser um tema, de fato, consolidado, uma linha de pesquisa. Quando que aconteceu essa virada estratégica aí para que fosse desenvolvida uma linha de pesquisa nas universidades para estudar justamente o bem-estar animal? Inicialmente, a demanda começou com o programa de rastreabilidade animal
que tinha como linha de fundo, pano de fundo, o bem-estar animal. Isso foi na virada dos anos 2000, com a questão da vaca louca, em que se começou a questionar a qualidade do alimento, do produto final ao consumidor. Ao longo desses últimos 20 anos, nós percebemos a evolução da preocupação do consumidor, além da qualidade do alimento, como a forma como esses animais eram criados. E a partir daí, então, iniciou-se as preocupações e a busca de conhecimento maior sobre a relação bem-estar animal nos sistemas de produção. Isso basicamente resultou no início das pesquisas, uma vez que houve uma demanda da União Europeia em algumas proibições a partir de 2012. Então, no início lá de 2003, 2004, começou-se as primeiras pesquisas nacionais relacionadas aí a sistemas produtivos, principalmente na abolição de gaiolas, tanto na avicultura como na suinocultura. Então, de uma forma bastante simples, foi isso que aconteceu nos últimos 20 anos aí, no início que impulsionou as pesquisas em bem-estar animal. Você falou em gaiolas. Eu gostaria de saber o que é tendência hoje no estudo do bem-estar animal nas universidades, tanto em relação à suinocultura quanto em relação à avicultura. A gaiola é um tema que a gente sabe sempre está presente aí nos debates, nos congressos. O que a gente pode dizer que é uma tendência hoje? Para onde que esses estudos estão caminhando? A tendência, na atualidade, é justamente estudar sistemas que não utilizem as gaiolas como métodos de limitação de área e de espaço para os animais. É lógico que não se trata apenas de tirar os animais das gaiolas, mas sim um arcabouço de medidas, de manejos, de melhoramentos na genética, para adaptação de novas linhagens, para adaptação de novos manejos que nós consideramos aí importantes para abolir as gaiolas dos sistemas produtivos. Nós vemos isso muito na avicultura de postura, nós vemos isso muito também na suinocultura, principalmente na fase de gestação. Então, as pesquisas têm demonstrado que uma das fases fundamentais para que nós possamos dar passo a passo a essa sequência é estudar o comportamento animal. E através da demanda desses comportamentos é que nós vamos entendendo os animais, entendendo o dia a dia desses animais e quais são as melhores adaptações desses animais aos novos sistemas, que eu vou chamar de sistemas alternativos, no cage, ou fora de gaiolas. Por outro lado, é muito importante a gente deixar bem claro que não é somente tirar os animais dessas gaiolas. Porque às vezes as pessoas falam, vamos tirar as galinhas das gaiolas e colocarem no piso ou na cama. Existe uma questão de adaptação, existe uma questão de manejo, existe uma questão de propagação de doenças, existe uma questão relacionada à própria harmonia entre os animais. Então, esses estudos nos dão subsídios para cada vez mais a gente estar melhorando e agregando informações ao produtor, aos manejos diários e está aí atrelando os conceitos do bem-estar animal. Em que posição está o Brasil em relação ao mundo quando o assunto é bem-estar animal? Porque ainda essa semana eu li uma notícia, saiu na agência de notícias, Reuters, de que os Estados Unidos estavam enfrentando uma situação bem polêmica em relação justamente ao uso de gaiolas na suinocultura, gaiolas para matrizes, alguns produtores dizendo que a legislação estaria limitando a produção. No entanto, a gente sabe que aqui no Brasil existe uma legislação em que os produtores têm aí alguns anos para justamente se adaptar, como você vinha falando, é tudo uma questão de adaptação. Como é que está o Brasil em relação ao restante do mundo quando o assunto é bem-estar animal? Bom, vamos lá. Do ponto de vista atual, a gente percebe que nós estamos caminhando. Não como eu particularmente gostaria que fosse a passos largos, e se nós compararmos aí nos últimos 20 anos, foram nesses últimos 5 anos que nós tivemos grandes avanços. A nossa expectativa é que nos próximos anos a gente consiga galgar aí grandes avanços no bem-estar animal. Por outro lado, o Brasil agora que começou a mexer um pouco na legislação. Nós ainda somos muito deficientes em relação às legislações existentes. Nós, como signatários da OIE, nós temos as nossas medidas baseadas nessa Organização Mundial
de produção e saúde animal. Por outro lado, quando a gente pega Estados Unidos, pega a União Europeia, nós temos um problema que mudança de cultura é muito difícil no meio agropecuário. Então nós temos que paulatinamente alterando os sistemas em função das demandas de mercado, em função das auditorias internacionais, mas nós temos que lembrar também que nós somos um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. E nós temos as nossas peculiaridades que estão relacionadas ao nosso clima, que estão relacionadas à nossa escala de produção e que estão relacionados também à verticalização do nosso sistema de produção. Então nós temos as nossas empresas, as cooperativas, que acabam repassando para os integrados e cooperados as mudanças e as necessidades de alterações nos sistemas de produção. Por outro lado, nós temos que comparar também as questões e as necessidades de treinamento. Treinamento de mão de obra, treinamento de técnicos que vão dar assistência a esses produtores e treinamento dos próprios colaboradores. Então nós vamos agregando a informação, nós vamos agregando o conhecimento e as mudanças elas vão acontecendo paulatinamente. Então, quando nós comparamos o Brasil numa escala mundial, nós estamos avançando, não a passos largos, porém a nossa escala de produção, ela também impede que esse avanço seja muito ligeiro. Está em evolução. Irã, você acha que já é possível mensurar os resultados desses anos aí de pesquisas, de avanços no sentido do bem-estar animal? Porque quando a gente fala em bem-estar animal, é claro que é para promover mais conforto para os animais nas granjas, como você disse, rastreabilidade, o consumidor quer saber o que ele está consumindo, como aquele animal é tratado na granja, mas também existem resultados, quando você promove bem-estar animal na granja, os animais podem apresentar um resultado melhor em termos de conversão alimentar, a gente também consegue conquistar mercados muito exigentes lá fora. Já é possível mensurar em resultados mesmo o que é que a gente está avançando, o que é que a gente está conquistando graças a essas medidas de bem-estar animal que a gente está aplicando na agropecuária, na agroindústria brasileira? Eu acho que antes da gente mensurar algum resultado, é muito importante a gente dizer o seguinte: o bem-estar animal ele não está necessariamente associado à lucratividade. Por outro lado, ele está relacionado à redução de perdas. Se nós considerarmos aí que nós estamos avançando em tecnologias, em manejos, que nós podemos indicar onde se está se perdendo dentro da propriedade, nós temos aí uma quantificação sendo cada vez maior na identificação desses gargalos. E aí a gente começa a ter não aumento de produtividade, mas redução de perdas. Então isso acontece muito em granjas, por exemplo, que não tinham a adoção de simples sistemas de enriquecimento ambiental e hoje passam a ter enriquecimento ambiental, e isso sendo quantificado, por exemplo, na redução de hematomas, na redução de lesões, na redução de qualidade de carne na fase final do processo produtivo. Quando nós comparamos, por exemplo, no transporte animal, alguns princípios relacionados à densidade de aves por caixa, a sistemas de manejo no transporte animal, nós reduzimos a mortalidade na chegada do frigorífico. Então são medidas que vão somando a essa redução de perdas e consequentemente, traz aí ganhos no sistema produtivo. Nós poderíamos enumerar aí várias situações em que o bem-estar animal proporciona condições favoráveis aí ao sistema produtivo e, não vou ligar a lucratividade, mas aumentam, reduzem, quer dizer, as perdas produtivas. Aqui no programa a gente fala muito sobre zootecnia de precisão, que é uma tendência também na produção de animais no Brasil e no mundo. Como é que a tecnologia pode ajudar o produtor, a agroindústria, a conseguir, a conquistar mesmo essas diretrizes de bem-estar animal? Vamos lá, nas linhas de pesquisa nas universidades brasileiras atuais, nós estamos avançando muito em tecnologias disruptivas. Quais as tecnologias disruptivas no processo produtivo que influenciam aí, que é influenciada pela zootecnia de precisão? Hoje nós temos aí uma grande quantidade de conectores, sensores que captam dados em tempo real. Através de algoritmos e modelos e usando a inteligência artificial,
nós temos algoritmos de tomada de decisão quase que instantânea. E isso, o que não acontecia no passado, que se esperava o produtor chegar, observar a perda para tomar a decisão, hoje os sistemas inteligentes, eles permitem, por exemplo, que um ventilador, um nebulizador, um sistema de resfriamento seja acionado automaticamente no momento que nós temos aí uma quantidade de calor excessiva dentro de um galpão. Por outro lado, nós temos sensores que podem, ao mesmo tempo, estar conectados aos celulares dos produtores em um sistema de alarme, que podem estar alertando a eles as questões de perdas. Por exemplo, a vocalização animal. A vocalização animal hoje ela é um dos grandes avanços associados no entendimento do comportamento animal, no entendimento do que está acontecendo dentro da granja e na sinalização para o produtor do que ele pode fazer de imediato. Então essa resposta vem automaticamente no celular ali do gerente, no celular do técnico responsável, já com as possíveis predições do que está acontecendo. Então muitas vezes, dentro de uma propriedade, não se espera a visita de um veterinário, ou de um zootecnista, ou de um técnico, chegar na granja para que ele detecte o sinal. O sinal já é emitido antes para ele, olha, está acontecendo isso. E isso é um dos grandes avanços aí da zootecnia de precisão nesse sistema. Auxilia na tomada de decisões mais assertivas, né? Irã, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. O nosso tempo é curtinho, mas gostei muito, explicou pra gente muito didaticamente, muita coisa sobre bem-estar animal. Então, espero que você volte muitas outras vezes para participar aqui novamente com a gente, viu? Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, é um prazer estar passando informações para os nossos ouvintes aí. Muito obrigado. Obrigada, um abraço, até mais. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? youtube.com/ligadosintegrados. Por lá você pode ver e rever essa e outras entrevistas aqui do Ligados Integrados, sempre que você quiser. Você também pode participar enviando suas dúvidas e os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Envie um vídeo ou uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 11 97 571 3819, está aparecendo aí no cantinho da sua tela. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha aproveitado muito o nosso conteúdo, que tenha aprendido muito com a gente hoje. Você já sabe que amanhã a gente se encontra novamente aqui na tela do Canal Rural. É feriado, mas tem Ligados Integrados. Estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.